Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus 7, do 15 ao 23. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto, irmãos e irmãs, se encontra logo depois do Sermão do Monte. Jesus está dando as últimas orientações aos discípulos e trata especificamente nesse texto dos falsos profetas. As imagens utilizadas por Jesus fazem parte de situações familiares aos judeus. Ovelha, lobo, são imagens conhecidas. Por quê? Porque a maioria deles são pastores. Por outro lado, os judeus conheciam muito bem tudo sobre os falsos profetas. Primeiro porque ainda existem os chamados profetas itinerantes naquela região, em Jerusalém. Por outro lado também, eles conhecem as histórias de Jeremias, Ezequiel, Sofonias e Elias, que tiveram sérios problemas com falsos profetas. Principalmente em momentos de caos na sociedade, em que eles prometiam paz, em que eles profetizavam paz, quando na realidade não existia paz. Os falsos profetas e os falsos governantes, aqueles que exploravam o povo, eram chamados de lobos. Por quê? Porque se alimentavam da miséria da sociedade, se alimentavam da miséria do povo. Nesse contexto, o falso profeta tinha a seguinte função: elogiar e nunca denunciar o falso governante, o lobo governante. Os falsos profetas e os falsos governantes seduziam o povo com falsas aparências de piedade, enquanto no íntimo buscavam os seus próprios interesses. Os versículos 16 ao 20, Jesus chama a atenção para os frutos. E aí ele muda o simbolismo de animal para planta. Por quê? Porque Jesus sabe que para os judeus, gregos e romanos é possível você conhecer a árvore pelos frutos. Por quê? Porque essa ideia faz parte da filosofia estoica de Epiteto e Sêneca, dois filósofos gregos bastante conhecidos na época. Mas o que Jesus quer ensinar é mais profundo. Quando ele pergunta, por exemplo, se é possível tirar uvas dos espinheiros, é porque havia na Palestina uma árvore espinhosa que dava um fruto com uma aparência semelhante à uva, o tamanho, o formato e etc. Quando ele pergunta se é possível os abrolhos, uma erva daninha, dar figos, é porque havia um tipo de abrolho cujo fruto, a certa distância, podia ser confundido com um figo.
Agora, o que Jesus pretende ensinar, de fato, irmãos e irmãs, é que é possível que haja uma semelhança superficial entre o verdadeiro e o falso. O falso profeta, ele pode vestir-se como um profeta verdadeiro. Ele pode falar como um profeta. Mas ninguém pode alimentar-se com uvas de um espinheiro, nem com figos de um abrolho, de uma erva daninha. Do mesmo modo, irmãos e irmãs, a nossa vida espiritual não pode sustentar-se com frutos falsos, oferecidos por um profeta que não é profeta, um falso profeta. Por quê? Porque para Jesus, os frutos de um falso profeta podem ser suas ações ou os efeitos da mensagem por ele pregada. No versículo 21, Jesus então fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É a primeira vez então que ele utiliza meu Pai que está nos céus. Ora, a impressão que nós temos é que quando ele diz nem todo aquele que me diz, é que alguns falsos profetas poderão entrar no reino de Deus. Mas o critério de entrada é único para todos, indistintamente. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai de Jesus. Versículos 22 e 23, ele diz então que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônio, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não profetizamos. E Jesus então vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ora, irmãos e irmãs, é importante nós conhecermos que no mundo antigo os milagres eram fatos comuns na vida cotidiana, devido à concepção de enfermidade que se tinha na época. Na antiguidade, todas as enfermidades eram consideradas obra do demônio. Quando alguém adoecia, era porque algum demônio tinha conseguido exercer influência maligna sobre ele, ou introduzir-se em alguma parte do seu corpo. Logo, as curas só seriam possíveis mediante o exorcismo. Hoje nós sabemos que muitas dessas doenças eram doenças psicológicas, assim como também as suas curas. Claro que existem exceções. É só lermos os evangelhos e as muitas curas que Jesus realizou durante o seu ministério. Logo, nesse contexto, era possível que muitos falsos profetas realizassem curas, milagres e exorcismos. Mas o que Jesus quer nos ensinar, de fato, irmãos e irmãs, é que ninguém pode usar o nome dele indevidamente. Por quê? Porque haverá o dia do juízo. E no dia do juízo serão revelados os verdadeiros motivos dos profetas e por que eles utilizaram o nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus é a mesma, ontem e hoje. Portanto, nesse contexto, Jesus nos orienta como discernir, como conhecer o falso profeta e o profeta verdadeiro. E o critério que nós devemos utilizar é a vida e a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Esses profetas foram perseguidos
e mortos: Ezequiel, Jeremias, Sofonias, Miqueias, Amós. E foram perseguidos e mortos por quê? Porque denunciavam as injustiças e a corrupção política e religiosa da sua época. Eles não tinham interesse em se autopromover. Não queriam riqueza, tampouco queriam poder. O que importava para esses profetas era difundir, promover a verdade de Deus. Ora, irmãos e irmãs, muitas vezes nós identificamos ou associamos milagres, profecias e exorcismo com a verdadeira religiosidade. Mas Jesus deixa claro que profetizar, expulsar demônios e fazer milagres não basta para entrarmos no reino de Deus. A verdadeira religião é mais do que isso. A verdadeira religião não se limita a orações, doutrinas, ritos, regras morais e, sobretudo, milagres. A verdadeira religião é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai de Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos ficar atentos aos profetas e às profecias da nossa época. Devemos sempre nos perguntar sobre as ações desse profeta e os frutos de sua profecia. Ou seja, se suas ações e os frutos da sua profecia estão de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda sempre a alegria da sua presença e do seu discernimento em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.